Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Levante a mão para o céu e diga: igreja preparada. Vou contar até 3, porque daqui não ouvi ninguém dizer. Vamos lá, 1, 2, 3 e igreja. Mais uma vez, isso só foi ensaio para ficar bonito. 1, 2, 3 e meus amados e queridos irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, preste atenção aqui, por favor, em Mateus, no capítulo 25, aqui estamos dentro do sermão profético, ou a continuidade do sermão profético, sermão esse, que em Mateus começa no capítulo 24, em Marcos está no capítulo 13, e em Lucas está no capítulo 21. Perceba que todo texto sem contexto abre brecha para heresia. Por isso, por trás do texto lido, da parábola citada, há um pano de fundo introdutório para que todos que aqui estão, tanto crentes como ainda não crentes, possa compreender a revelação de Deus de forma clara, de forma completa. Tudo começa no capítulo 24 do livro de Mateus, versículo 3 está escrito: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá? Observe, da tua vinda e do fim do mundo. Observe que os discípulos estão preocupados com 2 acontecimentos escatológicos. Primeiro, eles estão preocupados com a vinda
de Cristo, ou com a volta de Cristo, e eles estão preocupados com o fim do mundo. Perceba, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai discorrer alguns acontecimentos que antecederão a sua vinda gloriosa, ou seja, ele vai descrever algumas situações que vão acontecer, que vão ser como que sinais de quando todas essas coisas começarem a acontecer, é que de fato o Senhor Jesus estará às portas, o Senhor Jesus estará próximo da sua volta. Então Jesus começa a falar acerca de algumas situações. Ele vai dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para sede atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente vai se esfriar. Perceba que Jesus está deixando claro alguns sinais que antecederão a sua vinda. Logo abaixo, em Mateus capítulo 24, versículo 33, Jesus vai dizer: igualmente, quando vides todas essas coisas, que todas essas coisas, esses sinais que ele está falando aqui, quando vide todas essas coisas acontecer, sabei que ele está perto às portas. Então é necessário, como profeta do evangelho verdadeiro, como profeta do evangelho de Cristo, como uma atalaia de Deus, com trombeta na mão, como diz em Joel capítulo 2 e versículo 1, tocai a trombeta em Sião, e incomodai os moradores da terra. Glória, como tocador de trombeta, eu venho aqui dizer em alto e bom som, que Jesus, por tudo que está acontecendo nos últimos dias da terra, Jesus está às portas, Jesus está voltando para arrebatar a sua noiva aqui na terra. Perceba que dentro do texto que ora nós lemos, que é um contexto posterior, Jesus continua falando da sua vinda, e ele vai usar a parábola das 10 virgens, ele vai falar sobre as bodas, ele vai falar sobre um casamento, ele vai falar sobre 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 preparadas e 5 despreparadas. Aqui na verdade é a biografia de um casamento no tempo dos judeus, ou um casamento judeu. Eu não sei se você sabe, o casamento judeu tinha 3 tempos. Diga comigo, 3 tempos. Vamos lá, 3 tempos. Vamos lá, 1, 2, 3 e 3 tempos. O primeiro tempo era o tempo do acordo entre os pais e os filhos já pequenos, ou seja, a menininha e o menininho já era prometido desde pequeno para casar-se. Esse era o primeiro compromisso. O segundo compromisso, quando cresciam, então eles noivavam, ficavam noivo, que já era considerado para o judeu um compromisso. Se
caso o noivo morresse, a noiva era considerada viúva. E se caso um dos dois traísse, era considerado como adultério digna de morte. Vocês se lembram de Maria e José? Maria não era esposa de José ainda não. Maria era noiva de José, prometida de José. Assim era o terceiro tempo. Era quando chegava o tempo do casamento, quando chegava o tempo das bodas, assim como a boda de Caná da Galileia, assim como o casamento em que Jesus transformou água em vinho. Assim eram os tempos do relacionamento entre homem e mulher dentro de Israel. Agora perceba, meus irmãos, uma grande verdade para você entender. O texto está dizendo que, aleluia, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. As 5 prudentes e as 5 nécias, elas estavam esperando o noivo. E aqui eu quero dizer aos irmãos uma grande verdade. No Brasil, na realidade, somos nós, noivo, que vamos ao encontro da noiva até o altar. Mas nesse tempo aqui não. Nesse tempo eram as noivas que saíam ao encontro do esposo. Quer ver? Olha o texto que está dizendo: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então as noivas, quando via que o noivo vinha, as noivas se levantavam e iam ao encontro do noivo. Quantos estão entendendo até aqui, digam glória a Deus. Quando vamos buscar no Velho Testamento, quando Abraão quer encontrar uma noiva para o seu filho Isaque, o texto vai dizer que Abraão chama o servo Eliezer, o Damasceno, e manda até a terra de Labão, na sua parentela, para encontrar uma noiva para casar-se com Isaque. O texto vai dizer em Gênesis 24:61, Rebeca se levantou com as suas moças. Olha aí, foi Rebeca que se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos, seguiam os homens, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu no camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu, cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e ele a amou. Perceba que foi Rebeca com outras virgens, com outras servas, que saiu ao encontro de Isaque. Você percebe em Cantares de Salomão, no capítulo 2 e versículo 10 está escrito: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Observe aqui que Salomão está dizendo: o meu amado fala e me diz: levanta, meu amor, formosa minha, e vem. Pastor, eu ainda não entendi. Você vai entender agora. Perceba, meus irmãos,
que há uma diferença entre a vinda gloriosa, visível de Cristo e a vinda de Cristo para a igreja. Qual, pastor? Se você for ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: e ele virá entre as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram se lamentarão diante dele, sim, amém. Esta vinda de Cristo aqui, todo olho vai ver, o ímpio vai ver, o incrédulo vai ver, o que não serve a Deus vai ver, os zombadores vão ver Cristo raiar do céu, num clarão de glória, aleluia, acompanhado pelos seus santos e gloriosos anjos. Ou aí cumprir-se-á o que está, aleluia, em Filipenses 2 e versículo de número 5: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, como homem foi fiel até a morte, morte de cruz, pelo que o Deus Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É neste tempo, quando Cristo vai voltar, não como um cordeiro, mas ele vai voltar como leão. Ele não vai voltar como advogado, ele vai voltar como juiz. Ele não vai voltar para dar vida, ele vai voltar para destruir a todos que se levantarem contra a palavra da verdade. Com a sua boca como espada desembainhada, ele destruirá todos os inimigos que se levantarem contra a palavra e contra o seu povo Israel. Todo olho verá, aqueles que não deram crédito vão dizer: verdadeiramente ele era o Cristo Todo-Poderoso. Aqui é a sua vinda visível, mas para a igreja não será assim. Quando ele voltar num arrebatamento, pastor, o que é arrebatamento? Eu não sei o que é arrebatamento. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Vou repetir: a palavra arrebatamento no grego é harpazo. No latim, a palavra arrebatamento é raptare, ou seja, rápido. A palavra arrebatamento é tirar com pressa, é tirar com força. É como uma águia que desce para arrancar a sua presa da terra. Assim a igreja será arrebatada. Eu vou lhe dar um exemplo, dois exemplos no Antigo Testamento de como será o arrebatamento da igreja. Deixa eu te lembrar, quem lê Gênesis capítulo 5 vai se lembrar do texto que diz: Enoque andou com Deus e já não era mais seu, porque o Senhor o tomou para si. Quem é Enoque? Era um homem que andou com Deus na terra, era um homem que tinha intimidade com Deus na terra. Ele tinha tanta intimidade, pastor Aristides, que o Senhor o arrancou, o Senhor puxou ele da terra, e ele passou na terra sem provar a morte. Deus o levou para si. O outro está em 2 Reis, capítulo de número 1. Oh glória, quando a Bíblia diz que Elias foi dividido por Eliseu por uma carruagem de fogo, e de repente Elias subiu para o céu. Elias foi levado para o céu no meio de uma carruagem de fogo. Elias, aleluia, e Enoque são figuras fiéis do que será o arrebatamento. Pastor, ainda não entendi o que o senhor quer falar. O senhor quer dizer que vai ter duas vindas? Sim. Na primeira vinda ele vem só para a igreja. Na segunda vinda
todo olho o verá. E nessa vinda para a igreja, pastor, essa vinda é secreta, essa vinda será para arrebatar só a igreja. Quem vai subir, pastor? Somente aqueles que glorificarem ao nome de Deus, somente aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador, somente aqueles que estiverem preparados para este grande dia. O apóstolo São Paulo, Senhor prefeito, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, Paulo disse: porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós. Ou eu não sei porque você não abriu a boca para dar glória. Depois nós, eu pastor, o senhor meu pastor, nós meu tocador, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O apóstolo São Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 51, ele disse: eis-vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos. Vai ser assim, ó, pá, num momento, eu não sei porque você não se abriu para o evangelho ainda. Vai ser assim, ó, em milésimo de segundo, como um piscar de olhos, no momento, num abrir e piscar de olhos, antes ao soar da última trombeta, porque essa trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa trombeta vai tocar, mas só vai ouvir aqueles que estiverem ligados através de Jesus Cristo. O que eu acho interessante, senhoras e senhores, que a Bíblia Sagrada vai dizer: glória a Deus, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e olhe qual foi o clamor: aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. Parece que eu vejo, pastor Edilson, todas as virgens se levantando e dizendo: vamos ao encontro do noivo. Só que aqui tem uma diferença, e eu preciso falar a verdade. Diz a Bíblia que 5 delas estavam tão preparadas, senhora primeira dama, que tinha azeite, mas não era pouco azeite, tinha muito azeite. Vou repetir para ver se eu vejo um pentecostal aqui. Mas tinha muito azeite, tinha tanto azeite, pastor, que o azeite estava na reserva. Tinha azeite de sobra, tinha azeite para queimar a noite toda, tinha azeite para queimar a madrugada toda, tinha azeite para queimar o dia todo, tinha azeite para queimar. Oh glória, não importa a que hora que o noivo voltaria, elas estavam preparadas. Mas tinha 5 delas que não estavam preparadas, e quando disse: cadê o noivo? O noivo está chegando. Elas se desesperaram e disseram: me dá um pouco do vosso azeite, porque os nossos estão se apagando. Eu quero abrir um parêntese aqui. Quanta gente eu vou falar, se você quiser dar glória, você dê. Se não quiser, não tem problema. Glória. Quanta gente que o azeite já está acabando, quanta gente que o azeite já não tem mais, irmão. Parece que você está lá no texto de 1 Samuel capítulo 3 e versículo de número 3, quando a Bíblia diz que a lâmpada já estava se apagando, e antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou a Samuel
Israel. Ei, olha aqui, a lamparina da vida espiritual de Israel já estava se apagando. Por quê? Porque o azeite já estava se acabando. Quanta gente durante esses dias na terra, que o azeite já está acabando, não está preparado, já não tem mais fogo, já não tem mais santificação, já não tem mais força para dar um glória a Deus, já não tem mais coragem de uma praça pública como essa, dizer como Paulo em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. O azeite está acabando. Meus irmãos, olha aqui para mim, para você entender. Sabe qual era o problema da igreja de Efésios, lá em Apocalipse capítulo 2 e versículo 4? Jesus, no versículo 1, está andando no meio do castiçal, ele está andando no meio da igreja, e ele observa, Senhor, glória a Deus, em que a igreja de Éfeso estava faltando uma coisa. O que, pastor? Precisava restaurar o azeite, precisava se alimentar de azeite, porque a lamparina do candelabro daquela igreja já estava se acabando. É tanto que o Senhor vai dizer: eu tenho porém contra ti uma coisa, ó igreja de Éfeso, você que era tão fervorosa, você que era tão poderosa, lá em Atos 19, você era tão cheia, tão cheia, tão cheia, que até os macumbeiros feiticeiros estavam entregando os livros de magia e aceitando a mim como um salvador. Mas agora o tempo passou, e eu tenho uma coisa contra ti: você não é mais fervorosa como antes, você não é mais cheia como antes, você não tem mais azeite como antes. Eu tenho porém contra ti uma coisa: você perdeu o primeiro amor. Meus irmãos, tem mais de 15 anos que eu prego nessa cidade, e quer que eu fale uma verdade aqui, ainda que seja a última vez que eu prego nesta cidade, mas como profeta eu não posso deixar de falar. Eu senti a diferença da vida espiritual desta cidade. Eu não estou falando de igreja, placa de igreja, estou falando de uma igreja geral. Eu senti a falta de espiritualidade da igreja. Eu já preguei aqui uma vez em um trio elétrico, debaixo de chuva, o palco pegando fogo literalmente, e eu não deixei de pregar. E quando eu pregava, eu lembro de Débora, eu lembro de Roger, eu lembro da pastora Iris, eu lembro do pastor Aristides, do povo bailando, dançando no meio da rua, dando glória a Deus e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E desde ontem, me desculpe, foi bom ver os cantores cantar, humilde, homens de Deus. Eu vi muita gente aqui cantar, foi tudo muito bom, mas eu estou sentindo falta de uma coisa nessa festa. O que, pastor? Eu estou sentindo falta da vibração, da energia, da glória, do sapateado, do mistério. Porque para mim, irmão, evangelho tem que ter manifestação de poder, evangelho tem que ter adoração, evangelho tem que ter língua estranha, evangelho tem que ter gente adorando de verdade. E eu ainda não consegui vislumbrar uma igreja que tem desejo de glorificar com vontade. Pastor, por que você é assim? Sabe por quê? Porque enquanto os cantores cantavam aqui ontem, eu me remeti a quase 20 e poucos anos atrás, quando eu também era cantor, só que eu era cantor de baile funk. Você sabia que o pastor aqui já foi MC? Eu puxava uma favela em Porto Seguro chamada Santa Catarina. Eu puxava uma favela em Porto Seguro chamada Campinho. Eu puxava uma favela em Porto Seguro chamada Dendê. Eu tinha um grupo chamado Recrutas do Funk, que está até hoje no YouTube. Bote lá depois, Recrutas do Funk, você vai ver eu cantando com Mazinho e Bel. Eu cantei, sabe com quem? Com MC Mascote, lá no baile do Rio Branco, em Vitória do Espírito Santo. Eu já fiz participação com Mr. Catra, aquele que morreu de câncer, lá no baile do Castelo Show, no Baianão. Eu lembro que eu cantei na Ilha dos Aquários, em Porto Seguro, com um bonde chamado Bonde do Tigrão, que cantava uma música assim, você vai lembrar, cantava: eu vou passar cerol na mão. Olha bem, mas hoje é diferente. Jesus me arrancou de lá, e hoje eu passo fogo no cão nessa terra. Oh glória!
Pegue na mão do irmão que está ao teu lado aí agora. Pega na mão dele aí agora. Eu lembro, meus irmãos, que a gente cantava, pastor, na Casa Azul, na Rua das Pitas. Levante a mão aí agora. Na Casa Azul. E era tiro pra cima. Era a galera cantando Ina. É a Santa Catarina. E a galera do Dendê dançava dizendo: o Dendê é paz no baile. Aí eu vejo lá em São Paulo, um certo dia estava lá, e a turma do Palmeira, com mais de 1000 jovens cantando o hino do Palmeira. Aí a pessoa está assistindo o jogo e está lá cantando, dizendo: aqui tem um bando de doido por ti, Corinthians. Aí chega numa festa como essa, eu olho para a cara dos crentes, eu olho para a boca dos crentes, eu olho para a mão dos crentes, uns crentes com a cara barrada, cara feia, parece que chupou limão, não gostou, uma tristeza estampada. E eu não entendo por quê. Porque se tivesse uma festa do mundo aqui, a galera estava dançando, pulando, adorando as coisas do mundo. E a igreja não sabe adorar com vontade, não sabe adorar com verdade. Nós estamos aqui para declarar para Santa Maria que Jesus Cristo é o Senhor dessa terra, que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não se você vai subir no arrebatamento, pegue na mão do irmão da direita aí agora, pega na mão dele aí agora, dá uma chacoalhada dele aí agora, e diz assim: se for ficar perto de mim, diga, abra a boca para dar glória. Deixa eu ver os pentecostais aqui. Deus me falou assim quando eu estava sentado ali, ó: meu filho, prega, porque eu vou derramar um pentecoste aqui nesse lugar. Prega. Rabacalabacandaraia candaraia labaracalaxanda. Eu vou dar lugar. Anda cadaleba raiacaia. Deus falou que vai gente correr nesse corredor aí agora. Olha aí, ó. Foi querer me chamar, pastor Dilson, o senhor já me conhece. Eu sou do movimento e Deus vai movimentar aqui agora. Vai levantar umas 10 pessoas no poder aqui agora. Adacandara calaxandara candara labacandara candara 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 catara cala rabacadara catarabacaia labaracalaxandaraia. Cadê a língua estranha? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui agora? Deixa eu vou lhe dar 1 minuto para tu abrir a boca aí agora e dar glória. Se quiser correr aqui na frente, corre. Se quiser pular, pula. Se quiser glorificar, glorifica. Porque aonde está o Espírito Santo tem liberdade. Oh glória. Levante a tua mão em direção à tua casa aí agora, porque a macumba está sendo desfeita agora, o olho grande está sendo desfeito agora, e isso, feitiço está sendo quebrado agora. Está descendo cura no arraial aqui agora. Tem um anjo descendo aqui neste lugar para sacudir a igreja agora. Eu vou contar até 3 aqui agora. Vai ter gente sendo batizada com o Espírito Santo aqui agora. Eu digo 1, eu digo 2. Olha aí, pegou. Olha aí. No mistério de papai, não adianta se prender. Jesus vai pegar você, vai encher você. Ele vai te pegar no mistério de papai, no mistério de papai. Vai pegar, chacoalhar, vai encher, renovar, vai curar, batizar. Olha aí, tá. Vai.
meus irmãos, que o texto vai dizer: quando as despreparadas foram buscar o azeite, que voltaram, a Bíblia diz que as que estavam, olha aqui, preparadas, entraram para as bodas do Cordeiro. Entraram e a Bíblia diz que a porta se fechou. E bateram na porta: Senhor, Senhor, oh Senhor, abre-nos a porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Senhor Jesus responde lá de dentro e diz no versículo 2: em verdade vos digo que eu não sei quem vocês são. Eu não sei quem você é. Aleluia. Deus conhece quem é e quem não é. Deus sabe quem é de verdade, quem é de mentira nessa multidão. E o alerta foi: vigiai, porque não sabeis a que dia e a que hora que há de vir o vosso Senhor. E como profeta de Deus, para puxar sardinha para os pastores, eu poderia pregar uma mensagem boa, uma mensagem de bênção, de vitória, e eu ia agradar muita gente aqui. Mas Deus me traz aqui para dizer que a volta dele é de repente, a volta dele é iminente, a volta dele é a qualquer momento. E pelos sinais que estamos vendo, irmã Débora, Jesus pode voltar ainda hoje, antes do término deste trabalho. A pergunta que eu quero vos fazer: se ele voltar hoje, você está preparado? Você já aceitou a Jesus como Salvador? Como é que está a tua reserva de azeite? Porque pelo texto eu posso lhe dizer que uma igreja vazia do Espírito não sobe. Uma igreja vazia de Deus não sobe. Azeite aqui no texto é símbolo do Espírito Santo. Só vai subir para o céu uma igreja cheia do Espírito de Deus. E quando eu falo de azeite, eu não falo apenas da manifestação da adoração. Azeite é santidade, azeite é constância, azeite é perseverança, azeite é comprometimento com Deus. A pergunta que eu faço para você é: tem azeite aí nesta noite de reserva? Você está preparado? Preste atenção aqui agora. A Bíblia diz, e eu gosto, em Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. Ninguém sabe a hora que ele virá. Mateus 24, versículo 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo de número 43: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, não dormiria, mas vigiaria, para que o ladrão não minasse a sua casa. Mateus capítulo 24 e versículo de número 44: portanto, estai vós acordado, preparado, apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24 e versículo 46: bem-aventurado é aquele servo que quando
quando o Senhor Jesus voltar, estiver fazendo assim, a Bíblia diz, e eu gosto, oh glória, aleluia, em Hebreus 9:28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Tiago capítulo 5 versículo 8: sede vós paciente, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. A Bíblia diz, e eu gosto, em João 14 versículo 3: e se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3 e versículo 20: mas a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versos 23: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 10:23: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. A Bíblia diz em Hebreus 10:37: e ainda um pouquinho de tempo, aquilo que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz, e eu gosto, em 1 Tessalonicenses 4:16: o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para os ares. A Bíblia diz, e eu gosto, em Apocalipse capítulo 1 versículo 3: bem-aventurado que lê, o que ouve, o que pratica as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 e versículo 7: ele virá entre as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os transpassaram se lamentarão diante dele. Sim, amém. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 versículo 8: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o que é, o que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 versículo 11: eis que venho sem demora, portanto guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10: como guardaste a palavra da minha testemunha, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os moradores da terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 22 e versículo de número 7: eis que cedo venho, bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias deste livro. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão, disse Jesus, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Está escrito, Apocalipse 22 versículo 20: oh glória, aquele que testifica estas coisas diz: eis que cedo venho. E a igreja que está preparada está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19: a igreja que foi arrebatada está cantando nas bodas do Cordeiro. A igreja que foi ao encontro do noivo, a igreja que subiu no arrebatamento, agora está nas bodas do Cordeiro. E no versículo 7, essa igreja está dizendo: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e a sua noiva, ela já se aprontou, ela já se aprontou, ela já se aprontou.